Os Estados Unidos enviaram cerca de 2.800.000 soldados para o fronte de batalha no Vietnã, em uma guerra que durou 20 anos e que inicialmente era entre o norte do país, que era socialista e liderado por Ho Chi Minh, e o sul, que era na prática um protetorado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estiveram lá durante todo esse período, direta ou indiretamente, porque teve uma etapa onde eles não estavam lá fisicamente, eles estavam mais na logística, enviando armas, enviando dinheiro para o sul e infiltrando soldados no campo de batalha. Porém, desse tempo de 20 anos, tiveram 8 anos em que eles interviram diretamente no conflito, enviando tropas terrestres, tropas marítimas e apoio aéreo, todos identificados com a bandeira dos Estados Unidos. Esse período foi de 1964 até 1973. Em 1964, os Estados Unidos emularam uma situação para justificar a entrada na guerra. É um incidente conhecido como Incidente de Tonkin, que aconteceu no Golfo de Tonkin, onde eles alegam que 2 embarcações da Marinha foram derrubadas pelos vietnamitas do norte. O que hoje a gente sabe que foi uma armação que foi feita pelo exército, em conluio com o governo dos Estados Unidos, para que o Congresso americano aprovasse o envio oficial de tropas. E aí notem que não foi declarado guerra ao Vietnã, foi declarado uma operação militar especial, mais ou menos como acontece na Rússia hoje. Então isso é muito antigo na história. Então a partir de 65 começa o envio massivo de tropas americanas, tropas estadunidenses para o conflito. Ao final de 65 já tinham sido enviados 200.000 combatentes para o campo de batalha, sendo que no auge da guerra, que é lá no final dos anos 60, 68, 69, os Estados Unidos chegou a ter simultaneamente quase 600.000 soldados dentro do Vietnã. Lembrando que ao longo desse tempo, pegando desde o começo da guerra até o final, os Estados Unidos, somando tudo, enviou cerca de 2,8 milhões de soldados, e mesmo assim o Vietnã venceu. Além de tudo, os Estados Unidos, as tropas dos Estados Unidos, não chegaram sozinhas. Na verdade, os Estados Unidos liderou uma coalizão de países. Isso é um ponto que é pouco falado. Nos materiais que tem sobre o tema, né, aí pela internet afora. Mas, além dos Estados Unidos, alguns aliados históricos que estavam também envolvidos nos chamados adventos da Guerra Fria também se envolveram. Então, o Canadá enviou tropas, a Austrália e Nova Zelândia enviaram tropas, além de países que eram aliados dos Estados Unidos na região. Então, Filipinas, Coreia do Sul também enviaram tropas, mantimentos e equipamentos militares para o fronte de batalha. Agora, há aí um ponto importante da gente conversar, que é o seguinte: a dinâmica da guerra. Porque essa guerra, a Guerra do Vietnã, não é o que a gente diria assim uma guerra tradicional, uma guerra convencional. Ou seja, batalhas em campo aberto, blindados, ou seja, tanques de guerra de um lado ou de outro. O exército de um país conquista cidades, o exército do outro país conquista outras cidades, né, paraquedistas. Não, a Guerra do Vietnã ela não foi assim. Na verdade, ela tá dentro do conceito que a gente chama de guerra irregular. Ou seja, uma parte do conflito é feita por grupos civis com tática e referencial militar que está em meio à população. Nesse caso específico, era a Frente Nacional de Libertação, chamada pejorativamente de Vietcong, que faziam a luta não estando identificados, né? Então a gente chama isso de guerra irregular, muito em função de armadilhas, guerra de guerrilha e uma série de componentes militares que se dão em um teatro de operações que não é aquele tradicional.
não são batalhas que se dão entre dois exércitos regulares. Os exércitos regulares estão lá, mas além disso existem forças para além dessas forças militares tradicionais que estão infiltradas dentro do conflito e que fazem a guerra de maneira clandestina. E os Estados Unidos, inclusive, teve muita dificuldade para combater essas tropas irregulares. Inclusive, assim, a princípio, os Estados Unidos, o exército entrou lá para combater a Frente Nacional de Libertação, que tomava cidades no sul do Vietnã, que, na verdade, aldeias, comandavam vilas, faziam um governo paralelo debaixo do nariz do governo capitalista do Sul, que era aliado dos Estados Unidos. O governo americano achava que enviando armas ia resolver o problema, o que não aconteceu, e aí enviou as próprias tropas militares, que também não deram conta do conflito. Porque justamente a tropa da Frente de Libertação Nacional, ela era muito bem armada, e o exército do norte fazia logística e garantia a chegada de mantimentos, equipamentos militares, armas e por aí afora, além de garantir cobertura, garantir estratégias e assim por diante. Além, é claro, como eu tinha falado já anteriormente, que teve a Batalha de Ap Bac, onde a Frente Nacional de Libertação, Moscou, tendo uma tropa menor, venceu o exército sul-vietnamita na região de Ap Bac, e naquela batalha tinha apoio aéreo dos americanos. Então a guerrilha teve uma vitória muito maciça, mostrando para os americanos que essa guerra não seria nada fácil. Depois da entrada dos Estados Unidos no conflito, da entrada efetiva, o próprio exército do norte do Vietnã entrou de maneira mais pesada na guerra, porque até então eles sempre estiveram envolvidos na guerra, evidentemente, mas eles basicamente antes bancavam as atividades da Frente Nacional de Libertação, que por sua vez fazia uma desestabilização do Sul, né? Fazendo um desgaste permanente. Mas depois da entrada dos Estados Unidos, o exército do norte ele entra mais pesado no conflito, fazendo entradas em cidades do Sul, ampliando as chamadas trilhas Ho Chi Minh, que eram por onde passavam mantimentos para o sul. Eles infiltravam muitos soldados em vários lugares, né? E também fizeram com que o governo ao norte tivesse um controle político maior do conflito, o que fizeram, inclusive, de maneira muito tenaz, né? E aí, assim, a gente tem que ter um olhar crítico para como foi o conflito. Como eu falei, ele não é um conflito de grandes batalhas. Na verdade, se a gente for segmentar um pouco, assim, historicamente, quando os Estados Unidos chegam no conflito, nos primeiros anos ali, de 64, 65 até o final dos anos 60, os Estados Unidos faziam uma tática de contra-insurgência. Então entrava em aldeias, entrava em vilas. Essa guerra se dava em pequenas batalhas. Por um lado, a Frente Nacional de Libertação, aliado ao Exército do Norte, fazia ataques localizados, faziam desestabilização nas tropas, garantiam que, inclusive, boa parte da população ficasse contra o governo do Sul, o que acontecia, e contra os Estados Unidos, inclusive, e depois recuavam, né? E o governo dos Estados Unidos, aliás, desculpa, as forças militares dos Estados Unidos agiam mais entrando em aldeias, em vilas, procurando guerrilheiros, porque os guerrilheiros estavam em meio às aldeias, né? E ao mesmo tempo faziam grandes bombardeamentos aéreos no norte, inclusive com uma série de crimes de guerra que foram cometidos pelos Estados Unidos, né? Fazendo uma verdadeira guerra química, isso que hoje em dia eles dizem que eles combatem lá na Ásia. Eles fizeram muita guerra química nessa região. Envenenaram as plantações, jogaram o chamado agente laranja, que é um desfoliante que queima tudo que veio para frente. Fizeram isso para tentar matar de fome o povo do norte, então, para acabar com as plantações. Só que isso também deixava as aldeias, as vilas completamente arrasadas, e as pessoas queimavam até o osso. Então, um crime de guerra bárbaro, terrível, assim, desprezível, nojento, e que eles faziam a rodo, até para tentar acabar com as trilhas clandestinas que levavam do norte para o sul, e também os túneis subterrâneos que os guerrilheiros utilizavam. A gente tem que falar desses túneis, né? A Frente Nacional de Libertação utilizava muito esses túneis, né? Que eram túneis subterrâneos, também conhecidos como bunkers subterrâneos, onde eles
passavam de um lugar para outro para combater as tropas dos Estados Unidos. As tropas nem viam de onde o adversário vinha, né? Chegou um ponto da guerra que os Estados Unidos chegou a criar tropas especiais só para entrar nos túneis, o que foi um grande tiro pela culatra. Por quê? Porque essa região, esses túneis que eles faziam, eram altamente técnicos e dá pra dizer até tecnológicos, porque vejam, esses túneis eram túneis interligados, eram túneis que as pessoas que entravam nesses túneis eram selecionadas pelo tamanho, pela questão psicológica, eles selecionavam bem quem ia ficar lá dentro. Lá dentro tinha cama para eles dormirem, lá dentro tinha comida, lá dentro tinha instruções, lá dentro tinha enfermaria, tinha até salas de reuniões e de escola, para você ter uma ideia, né? E tinha oficinas, tudo isso dentro dos túneis subterrâneos, gente. Tinha, inclusive, oficinas de construção de armamento, onde no campo de batalha eles recolhiam armamentos que tinham sido perdidos pelos Estados Unidos e pelas forças do Sul, levavam lá embaixo e pessoas especializadas remontavam novas armas, que é uma coisa que eles começaram a fazer na guerra anterior contra a França e que eles continuaram fazendo aqui. Inclusive, a maior parte das pessoas que trabalhavam nessas oficinas, lá nos túneis, eram mulheres. Mas vejam, por causa disso, os Estados Unidos começaram a chamar esses guerrilheiros do que estavam nos túneis de ratos, porque estavam como se estivessem no esgoto, né? E eles construíram o que chamavam de tropas caça-rato, que é pra entrar nos túneis. Só que eles não imaginavam que quando faziam os túneis, e quem fazia os túneis em boa parte era o próprio Exército do Norte, eles já previam que isso ia acontecer. Então tinha estruturas para impedir que pessoas de fora entrassem. Então a pessoa entrava nesses túneis e aí tinham estruturas que jogavam água e matavam a pessoa afogada, ou então puxava lá um compartimento, caíam cobras, eles jogavam gás em quem tava tentando entrar. Então muitos americanos morreram de maneira bizarra desses túneis tentando pegar os vietnamitas que estavam lá dentro. Tudo isso visava criar um desgaste permanente nas forças de ocupação dos Estados Unidos. Vejam só, gente. Num primeiro momento da guerra, quando os Estados Unidos davam suporte para o Vietnã do Sul, mas pouco entrava na guerra, eu tinha falado já em outro momento, que o Vietnã do Norte fazia uma guerra de insurgência, porque basicamente se utilizava de forças irregulares para causar desestabilização no Sul. Então fazia uma guerra de insurgência. Aqui, com a entrada dos Estados Unidos, eles passaram a fazer o que a gente chama de guerra de resistência. Porque eles continuaram essa tática de destabilizar o Sul, mas ao mesmo tempo eles criavam batalhas sem parar, muitas batalhas, muitos conflitos militares, muitos ataques surpresa, para fazer com que os Estados Unidos tivessem que ficar o tempo inteiro, assim, digamos que correndo atrás do próprio rabo. E essa tática funcionou tanto que os Estados Unidos passaram a maior parte do tempo perseguindo o guerrilheiro nas aldeias e atacando o norte só em ataque aéreo. Ataque aéreo, gente, causa dano, mas não conquista, né? Então o exército do norte tinha a tranquilidade de não receber grandes investidas em suas cidades. É importante falar isso porque, como eu já tinha dito em outro momento, a gente não pode, gente, cair no grande erro de tentar entender um conflito dessa magnitude só pelo lado dos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos não conseguiu? O que faltou? Gente, não dá pra ficar procurando desculpa, como a historiografia estadunidense fez por muito tempo, de tentar procurar desculpas. Eu conheço a bibliografia. E quais foram os méritos do Vietnã nesse conflito? E foram muitos. Como eu falei, um deles tá aí. Eu já falei em outros méritos, né? Mas um deles tá aí, justamente o de que suas forças militares fizeram essa guerra irregular em diferentes etapas. Primeiro foi em uma guerra de insurgência, depois se transformando em uma guerra de resistência, onde o Exército do Norte, também politicamente no conflito, conseguiu trabalhar isso muito bem, e fez com que essas tropas fossem entrando e fazendo incursões específicas, incursões táticas no Sul, de modo a garantir que essa insurgência se tornasse generalizada. E outra coisa, os Estados Unidos, quando iam enfrentar o exército oficial do Norte, tinha uma outra dificuldade, que é a seguinte: o exército do Norte, quando ia para o campo aberto contra os americanos, tinha dificuldade. Só que tinha um porém. O exército do Norte também se fazia valer de táticas de guerrilha.
Então isso dificultava muito a ação dos americanos, porque os vietnamitas também tinham dificuldade de ficar no mato, não era uma coisa fácil. Só que eles estavam lá antes, as batalhas aconteciam em lugares onde eles estavam já aguardando, e eles conseguiam, inclusive, fazer com que as tropas militares americanas fossem de um lado para o outro ao bel prazer do Exército do Norte. Então, quando chegavam lá as tropas dos Estados Unidos, o terreno já estava preparado, com muitas artimanhas, com muitas armadilhas, com muitas emboscadas. Foi uma guerra de muita emboscada. E aí eu chamo atenção para um outro fator, né? E aí tem aquele pessoal que fica dizendo, né? Não, mas os Estados Unidos, na verdade, saiu de lá porque quis, porque afinal de contas ganhou muitas batalhas. Gente, me digam quais foram... Assim, primeiro que teve batalhas campais também que o Vietnã venceu, mas assim, eu duvido muito que alguém que tá vendo esse vídeo consiga falar o nome de 10 batalhas da guerra. Eu até consigo, mas porque eu estudei muito esse tema. Porque não teve grandes batalhas campais. Essa guerra foi feita de conflitos contínuos, pequenos conflitos contínuos. O que acontece é que os Estados Unidos faziam o seguinte, isso é uma questão de marketing, em breve eu vou falar mais sobre isso em outro momento, né? Mas da questão do marketing na guerra, porque os Estados Unidos faziam o seguinte, fazia uma grande guerra de propaganda, né? Os dois lados faziam essa guerra de propaganda, onde eles usavam a tática de contagem de corpos. O que isso significava? Tinha uma batalha, eles diziam, gente, nós perdemos 2.000 soldados, mas os vietnamitas perderam 20 mil. Só que vejam, gente, a tática dos vietnamitas, que eles tinham muito mais gente para entrar na batalha, era justamente de causar o desgaste permanente. Fazer com que os Estados Unidos tivessem que ficar mandando mais tropas e mais tropas e mais tropas e mais tropas. E assim, causar um grande problema na opinião pública e também causar um grande gasto humano, gasto político, gasto financeiro, né? E essa tática ela foi dando certo. Então, mesmo em batalhas que os Estados Unidos venciam, o custo era muito alto. Um grande exemplo foi a primeira grande batalha aí, campal, em campo aberto, que eles tiveram contra o exército do Vietnã do Norte em 65, Batalha de La Drang, onde os Estados Unidos até venceu aquela batalha, porque conseguiu repelir o ataque do Vietnã, só que o custo foi tão alto, perderam tantos soldados, perderam tantos equipamentos militares, que isso mostrou que realmente aquelas forças militares que eles estavam enfrentando eram muito poderosas. E que eles sabiam que os caras tinham muito soldado para botar ainda. Então seria muito complicado esse conflito. E não dá para deixar de destacar que os Estados Unidos, quando faziam esses bombardeios lá no norte, eles bombardeavam muito Laos e o Camboja, que eram lugares por onde a trilha Ho Chi Minh passava. E foram os dois países do mundo mais bombardeados na história. Tanta bomba que foi tocada lá, né? Os Estados Unidos usou na Guerra do Vietnã 3 vezes mais bomba do que usou em toda a Segunda Guerra Mundial, né? E tocou lá porque sabia que a trilha Ho Chi Minh passava por lá, mas não sabiam nem exatamente onde. Tocavam quase que a esmo, Tinha uma certa indicação que vai ser aqui, vai ser ali, e aí tocavam sem muito, ter certeza se era lá. Os soldados dos Estados Unidos eles fizeram muitas atrocidades, né? A tal ponto que chegaram a invadir vilas e matar multidões de civis. Teve um caso muito famoso onde a matança estava tão grande numa aldeia, porque eles acusavam todo mundo de ser aliado dos Vietcongs. A matança foi tão grande que um helicóptero dos Estados Unidos passou e viu as pessoas sendo fuziladas no meio da rua, que chegou a ameaçar tirar os próprios soldados americanos para pararem de matar civis vietnamitas. Desde o começo da intervenção militar americana no Vietnã, em 1964, eles sempre tiveram muita dificuldade, os americanos sempre tiveram muitas dificuldades para enfrentar a chamada Guerra de Guerrilhas, onde os guerrilheiros vietnamitas da Frente Nacional de Libertação, conhecidos vulgarmente como Vietcongs, os atacavam com emboscadas, usando túneis, usando trilhas na mata, fazendo até túneis falsos, onde os americanos jogavam bombas nesses túneis falsos e a bomba voltava e pegava eles para a retaguarda, maquiando árvores, onde eles atiravam de dentro da árvore para fora. E os Estados Unidos sempre teve muita dificuldade, isso até dá para dizer que é uma dificuldade histórica dos Estados Unidos, até em outras guerras, onde eles sempre tiveram dificuldades para enfrentar guerrilheiros. Mas teve uma grande mudança na Guerra do Vietnã em 1968. Por quê? Porque em 68 o Partido Comunista do Vietnã ele passa a
ter uma certa mudança na concepção da guerra, né? Que até aquele momento era feito com uma guerra de guerrilhas, e a guerra de guerrilhas ela pode causar desestabilização no governo, e essa era a estratégia desde o começo da guerra, trazer desestabilização, fazer com que os americanos tivessem um custo muito alto de guerra, e aí acabassem mudando de estratégia, até se retirando, que é o que acabou acontecendo, e o governo do Sul, que era apoiado pelos Estados Unidos, não conseguisse manter as suas lideranças justamente pela desestabilização trazida pelo Norte, que era socialista. Mas, em 68, o exército do Vietnã do Norte acabou lançando uma grande ofensiva. O secretário-geral do Partido Comunista naquele momento era o Le Duan, foi ele que fez essa estratégia, até a contragosto de alguns militares experientes, em especial o general Giap, que era contra essa mudança, saindo de uma guerra insurrecional de guerrilha, indo para o campo aberto, porque no campo aberto era muito difícil de enfrentar os Estados Unidos, e nas vezes que eles enfrentaram no campo aberto, os Estados Unidos mostrou realmente que o seu poderio tecnológico para aquele tipo de situação era adequado e era muito difícil de ser batido. Só que também a guerra de guerrilha ela traz desestabilização, mas ela não conquista território. Para conquistar território tem que ter avanço terrestre, e avanço terrestre tu não faz em túneis nem em selva, né? Então, em 68 foi feita a chamada Ofensiva do Tet. O secretário-geral Le Duan, que naquele momento o grande líder político do país, Ho Chi Minh, já estava muito adoentado e não fazia as principais escolhas, né, dos rumos da guerra. Então, ali na Ofensiva do Tet, que significa a meia-lua, eles resolveram fazer a maior ofensiva possível, com toda a força militar possível, comandada pelo Norte, pelo Exército do Norte e pela Frente de Libertação Nacional, numa estratégia conjunta, onde eles atacaram cerca de 100 cidades simultaneamente. Gente, 100 cidades do Vietnã do Sul foram atacadas ao mesmo tempo. Com toda a força, né? E aí o exército americano realmente botou toda a sua esquadra em campo, colocou todo o seu poderio junto com as forças do Sul, né? Que eram comandadas por ele. Os americanos comandavam também as forças do Sul. E foi uma carnificina. Foi uma carnificina, a verdade é essa. Durou muitos dias, né, essa ofensiva. Só que os americanos conseguiram, de certa maneira, controlar e não ter tanto estrago quanto o Partido Comunista do Vietnã gostaria. No entanto, muita coisa mudou. Essa ofensiva mudou o rumo da guerra. Por quê? Essa guerra do Vietnã ela foi a primeira guerra televisionada, tá? E os Estados Unidos faziam muita guerra de propaganda, né? O Vietnã também, tá? Mas tinha muita guerra de propaganda, guerra de informação, e se vendia para a população dos Estados Unidos até então, se vendia que o exército do Vietnã era um exército de bárbaros, era um exército mal equipado, era um exército que lutava com arco e flecha, era um exército que não tinha e em algum momento ia perder, ponto final, né? E aquela guerra, como eu falei, era televisionada, e aquelas imagens que começaram... E os Estados Unidos também faziam essa política da contagem de corpos, e de dizer que, olha, em cada batalha os vietnamitas perdem mais soldados que nós, então estamos vencendo, o que não é verdade, porque mesmo que perdesse mais soldados, cada vez mais eles avançavam mais no território, e eles tinham muito mais soldados para perder. Então, mesmo que o custo humano fosse alto, eles conseguiam o seu objetivo militar. Isso é uma coisa que eu já falei num outro momento, repito aqui. A gente tem que analisar, gente, quais são os objetivos militares de cada exército, de cada força que está ali. A força do Vietnã, o objetivo militar do Vietnã do Norte era unificar o país sob o comando do governo do Norte, que era socialista. O objetivo dos Estados Unidos era manter o Vietnã dividido com uma parte capitalista e outra socialista. O que aconteceu no final? No final, o Vietnã foi unificado sob um governo socialista. Então, o Vietnã do Norte venceu. Isso é simples de ser entendido. Não importa quem perdeu mais soldados, não importa a maneira como isso aconteceu. Se fosse um jogo de futebol, tá, gente? Não adianta pensar quantas bolas na trave um time chutou. Se um time chutou 20 bolas na trave e o outro chutou uma bola e fez um gol, ganhou 1-0. Então, é mais ou menos isso. O objetivo do Vietnã era unificar o país e conseguiram, seja como tenha sido. Então, na ofensiva do Tet, em 68, onde atacaram 100 cidades ao mesmo tempo, conquistaram muitas dessas cidades, chegaram a tomar a embaixada dos Estados Unidos por 24 horas. E essas imagens todas, gente,
passando na TV, em canal aberto nos Estados Unidos. Ali a opinião pública, que já era, assim, já vinha sendo contra a guerra, ali estoura. As pessoas queriam, não, tragam nossos filhos de volta, né? Vejam, gente, eu nunca vou simplificar o resultado da guerra, como alguns fazem, como sendo uma coisa, não, os Estados Unidos perdeu a guerra em casa, porque a opinião pública fez com que as tropas voltassem. Não, isso não é verdade. Os Estados Unidos não conseguiam chegar no norte do país e tinham dificuldade para manter as cidades do sul. Então, e o custo de guerra era altíssimo. A crise econômica, a crise financeira nos Estados Unidos por causa da guerra foi terrível. Foi terrível. Só não foi pior porque eles pegavam as táticas de campanha que faziam lá no Vietnã e vendiam para países latino-americanos como o Brasil, que estavam sob ditaduras implantadas pelos próprios Estados Unidos. Vou dar um exemplo. Slogans como Brasil, ame ou deixo, da onde que veio? Da Guerra do Vietnã. América, ame-a ou deixa. Tudo isso era vendido para o Brasil. Cursos de generais, militares, para aprender técnicas de contra-insurgência para perseguir os guerrilheiros aqui na América Latina. Cursos caríssimos, os governos dos países daqui pagavam. Aí os generais iam para lá e faziam cursos lá. Então isso dava lucro para os Estados Unidos, né? E para a França também vendia esses cursos para militares latino-americanos aqui. Todos isso daqui fizeram, tá? Costa e Silva, o Pinochet no Chile, enfim. Tem um livro muito bom sobre isso, que é o Tortura como Arma de Guerra, da Leneide Duarte Plon. Vocês podem ler aí, mas enfim. Então, depois dessa ofensiva do Tet em 68, gente, ficou claro para todo mundo nos Estados Unidos, seja os militares, seja os políticos, seja a opinião pública, que essa guerra, ela não ia acabar, mas não ia acabar naquele ano, não ia acabar no próximo, não ia acabar. Os vietnamitas tinham muita bala para gastar ainda. Então, mesmo que no campo de batalha, o Vietnã do Norte, né, o exército do Vietnã do Norte, o Partido Comunista do Vietnã, achou que ia vencer, iam conseguir conquistar várias cidades. Conquistaram algumas, mas isso não foi suficiente. Porém, mostrou para os Estados Unidos aquela tática dos vietnamitas, que era de causar desestabilização permanente até que o custo de guerra fosse insuportável para os Estados Unidos. Isso funcionou, né? Então, em 68, eles têm uma vitória política, ainda que não tenham tido uma vitória militar de fato. Isso ficou claro para os americanos que estavam no Vietnã já, inclusive. Tá? Agora, essa ofensiva do Tet, ela teve desdobramentos depois, né? Até porque, você tem que entender uma coisa. Os americanos causaram muitas baixas aos vietnamitas, mas a maior parte das baixas foram baixas causadas na guerrilha. Na Frente Nacional de Libertação. O exército do Vietnã do Norte não teve muitas baixas. Então, estava apto para continuar a guerra. Depois teve mais duas ofensivas do Tet, que até... O nome dessas novas ofensivas não é bem esse, tá? Foi um ano depois, mas é popularmente conhecido como ofensiva do Tet 2 e 3. E aí foram ataques esporádicos, não teve a força do primeiro, né? Só que isso teve também um sentido político, porque em 69... faleceu o Ho Chi Minh, o grande líder, o grande político. Eu acho que foi um cara incrível, fantástico, um dos maiores anti-imperialistas do século XX. Tá? Eu acho assim, eu fiz eu já fiz aqui o vídeo, né, parte do vídeo sobre ele aí. E o funeral dele causou grande comoção no país, claro. O grande líder, o grande herói da independência do país contra a França, né, e que é o grande líder político aqui e causar, né, enfim, tinha olhares do mundo todo sobre ele, né? E então, essas ofensivas de 69 foram um pouco assim pra vingar a morte dele. Vingar não, porque ele morreu de doença, morreu de idade avançada, não teve nada a ver com a guerra em si, né? Mas vingar no sentido de vamos homenagear a memória dele. E esse custo de guerra, a partir de 69 ficou muito alto. Então aí o presidente Richard Nixon, lá nos Estados Unidos, ele ganha a campanha eleitoral em 69, prometendo retirar as tropas. E aí, quando ele chega no poder, ele começa o processo de vietnamização do conflito. O que isso quer dizer? Que a guerra ia voltar para lá como era no começo, que era o Sul contra o Norte e os Estados Unidos só apoiando as tropas do Sul. Então vejam só a vitória que o Vietnã do Norte teve. Ele conseguiu arrancar as tropas dos Estados Unidos de dentro do seu território, de certa maneira, claro. Então assim, gente... E aí depois disso, depois dessas três ofensivas, a guerrilha da Frente Nacional de Libertação ficou muito debilitada, foram muitas baixas, e aí a guerra passou a ser conduzida pelo exército.
E o exército, como eu falei já anteriormente, ele fazia guerra convencional, mas também fazia guerrilha. Eles sabiam fazer guerrilha. O próprio general Giap, que era o principal general, ele era especialista nisso. Ele é considerado até hoje um dos maiores teóricos de guerra de guerrilha. Então ele foi aprendendo isso muito na teoria, um pouco na prática, foi viajando, foi aprendendo, né? E ele se tornou realmente E aprendendo com a própria história do país ali, né? Se tornou um grande estrategista da guerra de guerrilha. E ele era o principal general, então fazia guerra convencional e fazia guerra de guerrilha. E isso foi, com certeza, trazendo muitos danos. Em 62, me desculpa, em 62 teve também a ofensiva de Páscoa, onde o exército do norte fez também uma grande ofensiva a várias cidades do sul, tomou várias cidades, né? E de outras eles foram expulsos pelo exército do sul, agora com o suporte aéreo dos Estados Unidos, como era no começo da guerra. Então em 62 tinha poucos soldados indo dos Estados Unidos, mas eles não tinham saído totalmente. Em 1973 aconteceu aí um dos principais fatores da guerra, que é a saída dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, como eu falei, já vinha se retirando do conflito desde o final de 69, ali 1970, paulatinamente ia se retirando, justamente porque teve várias vitórias em campo de batalha, mas não eram suficientes para chegar nem perto de uma vitória contra o Vietnã do Norte, que fazia uma guerra de resistência muito bem orientada, taticamente, tendo várias vitórias contra os Estados Unidos, muito bem armados, muito bem equipados. E os Estados Unidos não conseguia barrar nenhum avanço, né, deles. Então, ou não é nenhuma, não conseguia, os principais avanços do Vietnã do Norte seguiam acontecendo. E o custo era muito alto. Mas em 73 aí foi selado um acordo, né, com o Acordo de Paris, que garantiu a retirada dos Estados Unidos ainda naquele ano da guerra, né? O acordo foi assinado pelo Le Duan, que é o secretário-geral do Partido Comunista, e o Henry Kissinger, que era, naquele momento, secretário de Estado dos Estados Unidos, e era, assim, o cara que comandava politicamente a guerra. E era também o cara que comandava as ditaduras latino-americanas aqui, tá? Ele que se encontrava com os chefes aqui, com os generais latino-americanos. O Pinochet se referia a ele como chefe, el nuestro jefe. Então, ele se reunia com os generais aqui, tá? Esse cara, o Henry Kissinger, depois de ver que eles não ganhavam a guerra, ele costurou o acordo de paz. Ele recebeu, gente, um prêmio Nobel da Paz por ter costurado esse acordo de paz, sendo que ele era o comandante político da guerra, ele foi um dos que começou a guerra. Olha como a história é cheia de farsas, né? Bom, enfim. Então, depois disso, os Estados Unidos foi se retirando e foi armando cada vez mais o sul, né, do país. Mas o sul, gente, tinha muitos problemas. Inclusive, com essa estadia de quase 3 milhões de americanos ao longo de 8 anos de conflito, muitos problemas foram trazidos para a capital, Saigon. Saigon, a capital do sul, ela acabou, inclusive, tendo um comércio desenfreado. Muitas mulheres de programa. Inclusive, olha só, gente, uma revista americana famosa chegou a estampar uma capa dizendo Saigon, a cidade de 100 milhões de né? Você sabe qual é a palavra. Na matéria, onde isso dizia, quando quem leu, né, a matéria, dizia o seguinte: para acabarmos com essa guerra, basta convidar Ho Chi Minh para passear pro Saigon. Ele vai, ao final do dia, dizer: fiquem com essa porcaria, não quero. Então, assim, gente, desregulou muito o Vietnã, estadia desse monte de americanos lá, né? E ao mesmo tempo, e muitos deles eram usuários de tóxicos, né? Enfim, assim por diante. Então só, gente. Depois de 73, então, saiu dos Estados Unidos, ficam os vietnamitas do sul contra os vietnamitas do norte. Os vietnamitas do norte conseguiam enfrentar bem os americanos, então imagina só os vietnamitas do sul. Mas os vietnamitas do sul também tinham sua força, era um exército bem equipado, bem armado, bem treinado. Porque há também uma outra narrativa, que é a de que, os vietnamitas do sul não tinham como se os caras fossem menores, mas não é bem assim. Porque isso também coloca os americanos como os heróis, sem eles não tinham o que fazer. Mas na verdade, gente, primeiro, os americanos, eles não saíram totalmente da guerra, como muitos dizem. Eles continuaram lá, muitos pilotos de avião continuaram lá lutando com uniforme sul-vietnamita. Então eles não saíram totalmente, né? Inclusive, o norte também não cumpriu o Acordo de Paris, porque o norte assinou que não ia avançar sobre o sul e seguiu avançando ali quase que no dia seguinte, né?
com alguma cautela, mas continuou. Agora, a gente tem que ter em mente o seguinte: os Estados Unidos deixou lá alguns equipamentos de voo, de artilharia antiaérea, artilharia contra blindados, que precisariam de muito treinamento. Eles não treinaram as pessoas que continuaram fazendo a guerra no Sul. Então, quer dizer, aí foi um despreparo dos americanos e não deixar a gente qualificada para isso, né? Então, isso foi um problema. E os norte-vietnamitas, naquele ponto, já estavam muito armados, principalmente pela União Soviética, né? E eles tinham controle já tinham controle de várias cidades quando os americanos saíram. Várias cidades do sul já estavam sob controle do norte, várias. Então, quer dizer, os americanos saíram na hora que não tinha, na hora mais difícil. A verdade é essa, né? Então, e aí um exército que estava sob o comando dos Estados Unidos, esse comando vai embora? O exército do sul não estava sob o comando dos Estados Unidos? É difícil, é muito difícil desse jeito, né? E no começo, os americanos tinham recém saído, os norte-vietnamitas ainda ficaram com receio que eles voltassem. Então fizeram pequenos ataques para ver se os americanos voltavam. Como não voltavam, gente? Aí, General Giap comandou, e aí eles passaram a atacar tudo que era posição possível. E aí, depois de 2 anos, ou seja, a guerra durou 2 anos, né? Depois da saída dos americanos, depois de 2 anos, acontece a chamada tomada de Saigon em 1975. Ainda tinham forças da guerrilha da Frente Nacional de Libertação, mas minoritárias. Aqui era o exército norte-vietnamita que tomou as cidades. As imagens são fortes deles entrando na cidade, pegando tudo, entrando no consulado dos Estados Unidos, na embaixada dos Estados Unidos, entrando no palácio do governo. E tem um detalhe, né? Eles chamaram essa última campanha, quando eles estavam já perto da cidade, já tinham tomado a cidade da volta, eles avisaram a embaixada dos Estados Unidos: olha, a gente vai amanhã tomar tudo, então o pessoal burocrático que você tem aí, saiam do país. Saiam, porque agora é tudo nosso, né? E realmente tem imagens fortes das pessoas, dos funcionários da embaixada e dos funcionários do governo, americanos que trabalhavam no governo, assim como alguns aliados deles, entrando em helicóptero para ir embora. Inclusive, muitos helicópteros levando gente pra porta-aviões. Eles não tinham nem como levar todo mundo que eles queriam levar. Isso aí deu muita briga, deu muita confusão. Mas, em 75, teve a tomada de Saigon. E o Vietnã do Norte, liderado por Giap, e aí, mentalmente, ideologicamente liderado por Ho Chi Minh, vence a guerra de resistência contra os Estados Unidos. Essa campanha final foi chamada de Campanha de Ho Chi Minh, e Saigon foi renomeada como Cidade de Ho Chi Minh.